Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula com o seu professor, o professor Isaías. E hoje, meus amigos, nós damos início à nossa 9ª aula do curso de CLP Siemens da família S7300. Legal, pessoal, na aula passada nós falamos sobre os tipos de sinais e saídas, sinais de dispositivos de entrada e saída digital. E nessa aula a gente vai falar, eu ensino vocês a respeito dos tipos de sinais e dispositivos de entrada e saída analógica. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui um resumo das nossas 5 primeiras aulas. Quem tiver interesse, dá um pause, dá uma lida e volta nas aulas passadas para estudar todo esse rico conteúdo. Aqui nós temos as últimas 3 aulas, aulas 6, 7 e 8. E hoje a nossa 9ª aula, pessoal. Hoje é a nossa última aula antes de entrar no software da Siemens. Antes de entrar nas aulas de programação de CLP no software TIA Portal, que é o software de integração total da automação da empresa Siemens. Tá bom, pessoal? Então hoje na aula 9 a gente vai estudar o que é o sinal analógico, dispositivos de entrada que trabalham com sinal analógico e quais são os dispositivos de saída que trabalham com sinal analógico. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje e no final da aula a gente vai sair dominando, conhecendo todas as características desse tipo de sinal que é tão utilizado tanto nas entradas como nas saídas dos CLPs. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Peço para que antes se inscrevam no canal, dá uma força aí para o professor, vamos fazer esse canal crescer. Eu vou trazer conteúdos super interessante para vocês. Vou formar o eletricista desde o começo, desde o básico até se conseguir chegar no nível de um técnico avançado em eletricidade, tá bom? Tanto em eletroeletrônica como em eletrotécnica. Todo conteúdo de formação para um técnico em eletrotécnica ou em eletroeletrônica eu vou trazer esse conteúdo de forma gratuita para vocês. Forma gratuita para vocês, seus amigos e seus familiares. Beleza, pessoal? Dá um like no vídeo, compartilha as minhas aulas com os seus grupos de WhatsApp, com os seus grupos de estudo, grupos de escola, faculdade, cursos técnicos e com os familiares, porque sempre tem alguém interessado em aprender sobre eletricidade, em se tornar um eletricista junto com o professor Isaías, beleza? E ative o sininho das notificações para que o YouTube avise vocês sempre que tiver novidades no canal, sempre que eu fizer aulas novas, vocês já sejam primeiros a serem avisados e já estarem estudando comigo mais uma vez. Beleza, vamos lá então começar a nossa aula de hoje, pessoal. Sinal analógico. O que é o sinal analógico? Quem aí sabe o que é o sinal analógico? Nós vimos na aula anterior que o sinal digital é aquele sinal que pode assumir apenas 2 posições. O mínimo ou o máximo da fonte. O 0 ou o 1, o ligado ou o desligado. Nível lógico alto ou nível lógico baixo. E o sinal analógico? O que é? Qual a diferença? Pessoal, se nós pegarmos esse nosso mesmo gráfico aqui no plano cartesiano que nós usamos na aula passada para estudar o sinal digital, nós vimos que nós tínhamos aqui no eixo Y, na vertical, a variação
da amplitude, da intensidade do sinal. Nós estudamos um sinal de tensão, e aí saía do mínimo, ou podia ser mínimo, ou podia ser máximo. Mas tínhamos em algum lugar da escala um valor, saindo aqui do zero, um valor máximo de escala. E nós temos aqui de forma parecida o ponto de referência zero. Se eu considerar aqui tensão elétrica, volts, VCC, tensão contínua, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1200, não sei quantos volts vai ser a minha fonte que vai limitar aqui a amplitude do meu sinal de tensão elétrica. Lá nas entradas e saídas digitais do CLP S7314C da Siemens, nós vimos que era limitado em 24 volts de corrente contínua, 24 VCC, tanto as entradas digitais quanto as saídas digitais, pessoal. Agora, aqui no nosso sinal analógico, o que nós temos, pessoal? A situação é um pouco diferente. No sinal analógico, nós vamos ter uma amplitude que também vai do mínimo até o máximo, pessoal. Só que não necessariamente esse mínimo está no zero. Nós teremos basicamente utilizados em CLPs e também no CLP S7314C da Siemens, 3 amplitudes de variação entre mínimo e máximo do sinal. A grande diferença entre o sinal analógico do sinal digital é que o sinal digital apenas podia estar em 2 estados, ou zero ou máximo. Agora, no sinal analógico, entre o mínimo e o máximo, a fonte, o sinal pode assumir qualquer valor intermediário entre essas duas faixas de mínimo e de máximo. Eu posso ter o mínimo, por exemplo, deslocado abaixo de zero, o mínimo assumindo um valor negativo, passando pelo zero e assumindo um valor máximo positivo. Então, esse sinal que varia de menos aqui, ó, negativo, até mais positivo, pode assumir qualquer faixa de valor entre esses dois extremos, diferente do sinal digital que só podia assumir o mínimo e o máximo. Esse pode assumir entre o mínimo e o máximo qualquer valor. Beleza? E um dos tipos de sinal analógico, uma das escalas, será essa, que parte de um valor mínimo negativo, uma das 3, parte do mínimo negativo até o máximo positivo, preenchendo vários valores. A segunda escala, a 2 de 3 do sinal analógico, ela pode partir com o mínimo sendo no zero e até um valor máximo positivo, e variar em qualquer faixa dentro dessa escala entre o mínimo em zero e o máximo num valor positivo. E nós temos uma terceira forma de sinal analógico utilizado nos CLPs, que usa uma escala que não mais o mínimo parte do zero. A primeira escala, o mínimo partia de um valor negativo, lá embaixo. A segunda escala, o mínimo partia do zero. E na terceira escala possível para um valor analógico utilizado, os mais comuns,
A terceira escala, ela varia de um mínimo que está acima de zero, um valor que não parte mais em zero, parte depois de zero, até um valor máximo que também é positivo. Vai entre mais alguma coisa até mais alguma coisa no máximo. Mais um valor no mínimo até mais um valor no máximo. E toda essa escala entre o mínimo e o máximo também pode ser fornecida pelo valor analógico. Beleza, pessoal? Então, para explicar com mais clareza para vocês, como eu gosto de ser bem didático, bem detalhista, para que a cabeça de vocês entenda realmente como funcionam as coisas,